Se você deseja aprender a pintar uma bandeja de café da manhã como essa, do início ao fim, fica comigo nesse vídeo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Jane Santos, eu sou artista e empreendedora e neste canal eu falo sobre arte e expansão da consciência. Bom, hoje a aula é completa. Nós vamos aprender a fazer uma pintura orgânica nesta bandeja aqui de café da manhã, do início ao fim. Então eu vou explicar para vocês todos os materiais que eu utilizo, como eu preparo a madeira, quais são as tintas, os marcadores, como eu faço os desenhos, como eu faço aqui uma frase personalizada, sem precisar de stencil, tá? E uma coisa, gente, este aqui é um modelo que você pode fazer aí na sua casa e vender na sua cidade, olha, ganhar dinheiro, tá? Você pode fazer de que forma? Com frases personalizadas, ou então você pode criar uma linha de produtos também de bandejas de café da manhã, por exemplo, para casais que vão se casar, para noivos. Imagina que bonito que fica aqui essa bandeja com o nome do casal, ou então de presente para uma pessoa com o nome dela aqui personalizado, ou uma frase, uma oração, enfim, aquilo que você desejar, tá bom? Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do meu curso 100% online de empreendedorismo com a pintura orgânica. É um curso super completo, com mais de 70 aulas, onde inclui aulas práticas, aulas sobre empreendedorismo e vários outros temas, tá? E esse curso ele tá por menos de R$100. Então clica aqui se você deseja se aprofundar na pintura orgânica, ok? Então vamos lá? Mão na massa! Bom, gente, bora lá? Mão na massa, vamos começar. Como eu disse para vocês, esse aqui é um vídeo mais compacto, então eu vou tentar fazer os processos mais rápido, para que o vídeo não fique muito longo e você consiga aprender aqui todos os passos para fazer essa pintura orgânica, tá bom? Então, o que eu já fiz? Eu já deixei preparado a base da minha bandeja. Essa é uma bandeja de madeira pinus, só que a base dela é de MDF. Então, eu preciso preparar essa madeira. O que eu fiz? Eu passei base acrílica. Essa aqui que eu usei é da Acrylex, mas pode usar qualquer marca, tá? Então, uma demão de base acrílica com um pincel grosso como esse daqui, que estica bem. E agora a gente vai fazer a pintura do fundo. Qual que é a cor que eu escolhi para o fundo? Eu escolhi um verde bem clarinho. Eu escolhi esse verde aqui, chama verde hortelã, tá? É uma tinta PVA da cor Fix. Só que eu quero trabalhar com esse verde tom sobre tom, ou seja, eu quero fazer folhagens nesse tom de verde, mas quero o fundo com verde mais clarinho. Então, para que eu não precise comprar duas tonalidades de tinta, eu preparei uma tonalidade mais clara com verde e branco misturado. E deu essa cor aqui, ó, um verde bem clarinho, derivado dessa tinta aqui, tá? Vocês podem fazer isso também para não ter que comprar muita tinta, tá? Com muitas tonalidades e para quem gosta de trabalhar com tom sobre tom. Então aqui é o verde que eu vou fazer as folhagens e esse aqui é o verde do fundo, mais clarinho que eu preparei. Agora eu vou passar aqui no fundo, lembrando sempre, eu não vou repetir os passos para o vídeo não ficar muito longo. Por exemplo, aqui eu vou passar duas demãos de tinta verde. Eu vou filmar a primeira demão e quando eu voltar, a segunda demão já vai estar passada aqui, só para a gente poder economizar no tempo. Todos os desenhos, todas as pinturas que eu fizer serão duas demãos de tinta. Às vezes, quando a tinta acrílica ou PVA não é de boa qualidade, é necessário passar 3, mas no mínimo sempre 2, tá bom? Eu vou acelerar o vídeo aqui para a gente fazer essa pintura aqui, porque ela é bem fácil. É simplesmente pintar o fundo da bandeja. Voltando aqui, já estou com o meu fundo bem sequinho aqui, com duas demãos de tinta, você pode escolher a cor que você quiser, e eu gostei desse verdinho aqui. E aqui, gente, eu esqueci de falar no começo, eu passei fita crepe, tá? Para proteger, antes de passar a massa acrílica. Antes de usar qualquer tinta, proteja com fita crepe para não sujar os cantinhos, tá bom? O que nós vamos fazer agora? A gente vai começar a fazer as folhagens, porque a pintura orgânica, ela é uma construção. Nós vamos colocando elementos por elementos para no final
a gente ter essa pintura orgânica. E o que a gente utiliza nesta pintura? Folhagens, flores, formas geométricas, formas irregulares, tá? É basicamente o que a gente utiliza aqui na pintura orgânica. Então eu vou começar a fazer o desenho a lápis dessas folhagens que eu escolhi aqui. Eu quero uma pintura bem leve, tá bom? A gente pode utilizar lápis preto comum para fazer o desenho. Lembrando que o lápis preto depois, para apagar, é difícil. Eu recomendo lá no meu curso, eu ensino para os meus alunos, eu gosto de usar esse lápis aqui, Gioconda Soft Pastel. Ele é facílimo de apagar depois, caso você não goste do desenho, tá? Eu vou utilizar aqui a cor marrom para ficar um pouco mais fácil de vocês conseguirem enxergar o desenho que eu vou fazer. Se não ficar muito claro, não tem problema, tá, gente? Porque depois eu vou passar a tinta e vocês vão ver exatamente o desenho que eu estou fazendo, tá bom? Eu vou começar aqui, fazer uma folhagem bem solta, como se ela começasse aqui e terminasse aqui, ó. Ou seja, dá a sensação de que ela continua. Eu não finalizo a folha aqui, tá? Então, como se ela tivesse assim, ó. Jane, eu sempre posso utilizar o lápis marrom? Não. Geralmente, eu uso o lápis beijinho mais claro, tá? Porque senão depois aqui eu vou usar uma tinta clara, vai ficar um pouco difícil de passar por cima, mas é só para vocês poderem enxergar melhor aí. Aqui eu vou puxar uma outra folha. Vejam que é um desenho bem solto. Existe alguma técnica para fazer, montar esses desenhos? Quais as formas que eu utilizo? Existe uma metodologia? Existe, tá? No meu curso Empreendedorismo com a Pintura Orgânica, lá eu ensino de uma forma bem detalhada e fica mais fácil para vocês criarem diversas pinturas, ok? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra folhagem aqui, para dar um ar assim bem leve, tá? Lembrando que essa é uma bandeja de café da manhã, então tem que ser uma coisa bem leve, gente. Vou puxar aqui uma outra folha. Deixem a mão correr, gente. No começo a gente faz umas folhas, não fica tão legal, não tem problema, tá? O importante sempre é a gente deixar a criatividade. Bom, aqui eu já tenho duas folhagens, aqui também. Vou puxar mais uma, acho que eu vou puxar mais uma aqui do lado. Bom, eu tenho três folhas aqui. Aqui eu acho que eu vou dar uma arredondadinha nela. Ficou um pouquinho pontuda. Então, eu vou dar uma arredondadinha aqui, ó. Eu gosto dela mais assim, arredondadinha. Depois eu vou passar a tinta por cima. E essa marquinha aqui praticamente nem vai aparecer, tá? Então, aqui, essas folhagens que eu fiz, eu já escolhi a cor que eu vou pintar. Além dessas folhagens, eu vou colocar aqui um círculo, uma forma geométrica, porque a gente vai colocar a frase aqui. E eu quero que essa frase, ela tenha um destaque. Então, se eu colocar escrito em preto aqui no verde, vai dar um destaque. Se eu colocar uma cor mais clara aqui, o destaque vai ser maior. Então, eu vou fazer aqui com o compasso. Vou ter uma noção aqui do tamanho, mais ou menos. Vamos ver aqui. Isso, acho que esse aqui tá bom. Vou aumentar um pouquinho. Ó, simples assim. Ai, Jane, eu não tenho um compasso. Como que eu vou fazer? Gente, usa qualquer coisa que você tiver. Ó, por exemplo, aqui o pote ou uma tampa, tá? Não tem problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pintura destes elementos. Esses elementos aqui, essas folhagens, vai ser de um tom mais claro que aqui de baixo. E depois eu vou vir com outras folhagens mais escuras. Então, primeiro eu faço aqui, ó, essa tonalidade mais clarinha, tá? Para eu depois vir com uma cor mais escura que eu vou fazer mais folhagens aqui. Qual a cor que eu escolhi? Eu escolhi, gente, fazer uma misturinha, que eu ensino lá no meu curso também, e tem vídeo aqui no meu canal do YouTube
das misturinhas que eu faço com tinta acrílica ou PVA e pigmento. O meu já tá até sujo aqui, gente, mas olha, é pigmento que vende em casa de material de construção, tipo xadrez. Esse aqui é a tonalidade ocre. Misturei branco com ocre. Aí eu fiz essa misturinha aqui, porque eu queria uma cor bem levinha, sabe? Tipo um beijinho bem clarinho mesmo. Eu usei uma gota, gente, porque eu queria uma tonalidade bem clara, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês o pincel que eu gosto de utilizar. Esse aqui é um pincel chanfrado, olha aqui, ó, a pontinha dele aqui, ó. Ele é chanfrado, ele é excelente para fazer os cantinhos aqui. A gente trabalha ele assim, ó, de lado, tá bom? É claro que dá para utilizar ele assim na horizontal também, mas ele é excelente para fazer a pintura assim de lado e ficar bem retinha. Este é um Condor 4278. Gente, esse pincel é excelente. Ele é um coringa na pintura. Tem várias espessuras, né? Não é só essa daqui. É uma linha da Condor. Então, eu indico que vocês tenham aí, tá? E agora eu vou começar, então, a fazer a pintura dessas folhagens aqui. Bom, então agora é muito simples, tá aqui a misturinha que eu fiz de tinta, tá bom? Vou passar aqui com esse meu pincel chanfrado, somente nas folhagens, tá? Aqui nesse círculo eu vou preparar uma cor um pouquinho mais escura que essa. E aí, gente, o movimento aqui com esse pincel, ó, tá vendo? É bem mais fácil. Você trabalha com ele de lado. Vai puxando. Bem tranquilo. Vou fazer só a pintura das folhas. Como eu disse, o círculo eu vou depois fazer uma preparação de uma tonalidade como essa, só que em vez de uma gotinha eu vou colocar umas 2, 3, para ficar um pouquinho mais escuro aqui, tá? Algumas pessoas me perguntam, mas como que eu faço para fazer as combinações de cores, né? O verde combina com qual cor, enfim. Lá no curso de pintura orgânica, gente, eu ensino sobre as cores, sobre a combinação, tá bom? É um curso bem completo, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí, se você quiser se aprofundar, você se inscreve, tem acesso lá direto também ao curso e ao nosso grupo VIP, tá? Então, todas as dúvidas você tira diretamente comigo. Vou acelerar o vídeo aqui para não ficar muito longo, tá bom? Vamos lá. E para fazer o acabamento desses cantinhos aqui que são mais fininhos da folha, eu utilizo o pincel 0, tá? A gente chama de pincel 0. Esse aqui é o Condor 4220. Esse pincel é muito bom. Eu indico que vocês comprem, que vocês treinem com ele, porque ele dá um acabamento muito bom, tá? No começo você pode sentir um pouquinho de dificuldade de utilizar, mas é treino. Para não ficar com aquele traço muito grosso, tá? Então, ele deixa aqui um acabamento bem legal. E aqui, ó, do lado, a mesma coisa. Só para deixar mais fininho. 2 demãos. Vou esperar secar para fazer a segunda demão. As 2 demãos dessa folhagem aqui já está sequinha. Vou fazer a pintura agora desse círculo aqui. O que que eu fiz? Peguei o restinho que sobrou dessa tinta e coloquei um pouquinho mais de pigmento na cor ocre. Eu gosto de trabalhar com tom sobre tom, como eu falei para vocês, tá? E vai ficar uma cor aqui bem bonita. Eu vou utilizar esse pincel aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. É um coringa esse pincel, viu? É super baratinho, você encontra em loja de artesanato.
você vai pagar 4, 5 reais. Ele não tem nem marca, ele é todo só amarelo e tem aqui, ele é retinho, tá? Ele é muito bom pra gente fazer círculos. Aqui também, ele é um pouquinho mais grosso que o chanfrado e ó, é fácil pra gente fazer o círculo porque ele vai acompanhando. Então, para quem tem um pouco de dificuldade na hora de firmar a pincelada, esse pincel ajuda bastante, ó, ele vai sozinho aqui, ó. Só não deixa com excesso aqui na borda para não ficar feia a pintura. Tenta tirar um pouquinho do excesso. E aqui também nós vamos passar 2 demãos, tá bom? Então, eu volto já com 2 demãos aqui neste círculo. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer folhagens de uma cor desse verde aqui, já um pouco mais escuro, que é a cor dele, da tinta mesmo, né? Da tinta pronta que a gente já compra. Para isso, gente, a pintura tem que estar bem seca, tá? Neste caso, precisa de pelo menos umas 2 horas. Precisa de pelo menos 2 horas de secagem para eu passar uma tinta aqui por cima. Gente, seguindo aqui com o desenho, já tá tudo bem sequinho. O que que eu vou fazer? Eu virei a bandeja, tá? Aqui do lado contrário, aqui de ponta cabeça para mim, porque eu vou fazer uma folhagem aqui. Eu quero ela caindo, tá? Depois eu vou fazer uma outra aqui. Então, vou utilizar o meu lápis, esse aqui, o Gioconda, e vou fazer uma folhagem aqui de uma forma bem simples. Existem pinturas que são mais elaboradas? Existem, tá? Mas aqui eu tô fazendo um modelo básico, simples, delicado, porque também isso daqui é uma bandeja de café da manhã, tá? A gente não pode colocar muitos elementos aqui, porque não fica legal. Então, eu vou começar por aqui, fazendo um risco aqui, meio ondulado assim, como se ele estivesse caindo, tá? E aqui eu começo a fazer as folhinhas. Vou fazer umas folhinhas mais pequenininhas, mais fininhas aqui. Puxo aqui um pezinho. Faço ela mais assim de comprido essa. Faço essa daqui caindo mais pra cá. Pego uma outra aqui, ó. Puxo aqui. Aqui, como é o finalzinho dela, já posso puxar uma outra folha aqui, ó. Caindo pra cá. Percebam que eu deixo as folhagens com um movimento mais solto, tá? Aqui eu faço a mesma coisa. Posso fazer ela um pouquinho maior para pegar um pedacinho aqui da folha mais clarinha. Porque fica bonito essa pintura, né? De sobreposição. Aqui eu posso fazer uma outra. E assim a gente vai criando, tá? Bom, aqui a gente já tem uma folhagem caindo. Vou fazer uma outra aqui, vou virar, porque fica mais fácil para eu poder desenhar. E aqui eu quero também fazer essa folhagem em cima dessa daqui, para dar essa sobreposição. Vou começar com uma folha aqui, meio arredondadinha, começando aqui. E vou fazer uma que eu quero que passe um pouco aqui sobre essa folha mais clara aqui, tá? Posso fazer ela assim, ó. Gente, isso a gente vai pegando com o tempo, tá? Uma folha sobre a outra, onde eu vou posicionando os elementos. Lá no curso de empreendedorismo com a pintura orgânica, tem vários exemplos de muitas pinturas que eu faço em bandeja, em vaso, em moringa. Então, dá pra você ir treinando bastante. Aqui eu vou puxar uma outra aqui, ó. Beleza. Depois que eu pintar essas folhagens, ainda vou vir aqui com as flores, tá? Nós vamos utilizar os marcadores caneta Posca. Então, agora eu vou começar a fazer a pintura.
Bom, para a pintura das folhas, eu vou utilizar o verde hortelã, esse daqui que é da Matita PVA da Corfix, que foi o mesmo que eu usei aqui para fazer o fundo, só que aqui eu utilizei mais claro. E eu vou utilizar ele puro. Eu já coloquei ele aqui num pratinho, pode ser no godê, o que você tiver aí, tá? É que o meu godê tá tão manchado já de tanta tinta, mas vamos lá. E vou utilizar esse pincel chanfrado, porque ele é mais fácil aqui de eu puxar, tá? Utilizando ele assim de lado, olha. Ele vai e corre. Ó, o pincel corre aqui. Bem tranquilo, bem fácil de fazer. Vou fazer aqui também já essa daqui. Bom, e agora chegou a hora da gente fazer os florais, tá? O que que nós vamos utilizar? Marcadores, como esse daqui, da caneta Posca, tá? Eu gosto bastante dessa marca, então vocês podem procurar uma similar, mas eu sempre indico caneta Posca, tá bom? O que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer o desenho a lápis. Posso fazer direto, Jane, sem fazer o desenho a lápis? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Só que depois que você passa a caneta Posca, você não vai conseguir mais apagar. Então, caso você não goste do desenho, vai ficar mais difícil. Indico sempre fazer a lápis primeiro. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero fazer uns florais, algumas flores. Vou fazer um formato bem simples, tá? Para que todo mundo consiga fazer. Outros formatos de flores eu ensino lá no meu curso Empreendedorismo com Pintura Orgânica. Aqui vamos fazer uma flor fácil, mas assim, super bonita e super leve. Eu pensei de fazer uma flor aqui, uma outra aqui e uma outra deste lado, tá? Umas 3 flores eu acredito que é o suficiente. A primeira flor eu quero fazer nesse cantinho aqui. O que que eu faço? Sempre eu começo pelo centro, então eu faço aqui, ó, uma bolinha, simples assim, pronto. A partir daqui eu consigo desenhar as pétalas. Então, eu vou desenhar umas pétalas aqui, acompanhem comigo aqui o desenho, tá? Redondinho assim. Aqui, eu vou começar a fazer essa pétala saindo daqui, tá? Olha aqui, ó. Eu posso vir e finalizar ela aqui, mas eu quero que ela fique por trás da terceira pétala. Então, eu venho com uma pétala aqui, ó. E finalizo aqui. Então, eu já fechei essa outra pétala aqui. E posso fazer uma outra aqui também, ó. Prontinho, tá? Então, aqui eu tenho uma florzinha. Eu vou puxar e vou fazer uma outra aqui. Eu vou fazer essa outra com 3 pétalas. Então, eu vou puxar um galinho. Aqui. E aqui o que que eu vou fazer? Uma bolinha para poder puxar as pétalas, né? Para fazer o centro. E vou fazer aqui, ó. Arredondado. Bem fácil de fazer, tá, gente? Esse aqui é um dos modelinhos mais fáceis. Venho aqui, puxo aqui a perninha dela. E vou fazer a última. Precisa ser perfeita? Não, não precisa ser perfeita, tá? Tá vendo aqui, ó, eu tenho a facilidade, por exemplo, aqui, o risco aqui, ó, de apagar. Se eu tivesse passado a caneta Posca, eu já não ia conseguir apagar, né? Bom, então eu tenho 3 florais aqui, tá? Tudo sobre sobreposição, tá? Porque fica muito bonito na pintura orgânica.
E eu quero fazer uma outra flor aqui. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Eu vou puxar um outro galinho e ela vem assim, ó. Como se ela estivesse subindo, tá? Posso fazer tanto de 3 quanto de 4 pétalas. Vou fazer uma bolinha aqui. Vou fazer de 4 pétalas, tá? Olha, é bem fácil esse estilo de flor, tá bom? Vou fazer um outro aqui. Vou fazer uma outra aqui. E aqui eu puxo para fechar. Olha que simples, muito simples, tá? Eu vou fazer também umas folhinhas aqui, mas primeiro nós vamos desenhar as flores, tá? Então eu vou utilizar a minha caneta Posca. Vou utilizar aqui a caneta Posca. Qual que é o tamanho dessa caneta? PC3M, tá? Ela é um pouquinho mais grossa. Depois a gente vai usar uma caneta mais fina. E vou simplesmente contornar. Simples assim, olha. Vou contornar. Depois eu vou explicar para vocês como dar um ar de sombreamento nessa pétala. Simplesmente contornar, bem simples. Todo mundo consegue fazer aí, pode acompanhar. Você pode assistir o vídeo e depois você fazer junto comigo, tá? Ok. Vou puxar aqui e vou puxar aqui também. O que eu vou fazer agora? Eu quero dar um ar de sombreamento nessas pétalas. Então, alguns pedacinhos das pétalas, eu vou fazer traços mais grossos, tá? Porque dá esse ar de sombreamento. Eu venho aqui com a caneta e passo aqui assim, ó, simples assim. Em alguns pedaços da flor, tá? Olha, já vejo que fica um acabamento diferente com algo bem simples, tá? Bem simples mesmo. Venho aqui, puxo aqui também, ó. Eu deixo essa parte aqui mais grossa. Não faça isso em toda a pétala, tá? Senão vai ficar um desenho muito grosseiro e não vai ficar legal. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Sempre finalizando assim, tá? Vou fazer aqui, ó. Legal. Aqui também. Olha só como vai mudando, né? Algo tão simples de fazer. Aqui, deixa eu ver. Vou puxar aqui também, ó. De forma aleatória, tá bom? Dessa forma eu já consigo já deixar meu desenho, meu floral aqui já um pouco diferente. E vou fazer a mesma coisa nessa outra pétala aqui, que fica um pouquinho mais grosso, não tem problema. Vou fazer aqui nessa pétala também.
Lembrando que a gente vai colocar uma frase aqui. E aqui, ó. Simples assim. Legal. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o miolo, né? Pra dar um ar de profundidade também. E eu vou utilizar a caneta Posca PC 1MR. Essa caneta, ela é um pouco mais fininha, tá? Então, eu gosto de utilizar para fazer esses detalhes. E aqui eu vou puxando do centro, olha. Risquinhos assim, soltando a mão. Deixa eu ver se tá pegando bem aqui a câmera. Tá, deixa eu posicionar aqui isso. Pegando legal. Eu simplesmente puxo aqui no sentido da pétala, alguns risquinhos, deixando o miolo mais escuro e clareando aqui, ó. Deixo aqui um pouquinho mais escuro aqui no centro e vou fazendo isso aqui em toda a pétala aqui, tá? A gente vai fazer isso aqui nos 3. Se você tiver só a caneta 3M e não tiver essa PC1MR e quiser fazer esses detalhes, não vai ficar muito legal, tá? Vai ficar bem grosseiro. Mas se você quiser treinar e você só tiver uma, não tem problema. Faz para você treinar. Mas esse efeito a gente só consegue com essa caneta aqui mais fina, tá? Olha o ar de profundidade que já vai dando. Vai ficando bem diferente, né? A caneta Posca, às vezes a gente tem que balançar um pouquinho. Chacoalhar um pouquinho, porque fica presa aqui a tinta, tá? Vou fazer isso em todas as pétalas. Sempre aqui, ó, no sentido da flor, tá? Gente, vamos lá para a gente já finalizar essa bandeja. O que eu vou fazer agora? Vou fazer umas folhinhas aqui com a caneta Posca e depois a gente vai fazer a transferência desta frase aqui, tá? Eu escolhi o Happy Day, tá? Então, para um dia feliz, para um café da manhã, eu acho que fica muito adequado. Gente, e como que a gente faz para utilizar sem precisar de extenso e fazer algo personalizado? Por exemplo, eu quero colocar aqui o nome de uma pessoa, ou eu quero colocar o nome de um casal, uma oração, uma prece, um mantra, fazer um trabalho personalizado. A pessoa quer que escreva aqui o nome dela inteiro, completo. Gente, é só ir no Word, imprime, tá? Com uma fonte bem bonita. E depois o que a gente faz? Pega o lápis preto e passa aqui, ó. Depois eu vou passar aqui tudo pra gente poder transferir, porque ele já vai estar com o grafite aqui atrás e é fácil de transferir. Posso utilizar carbono? Gente, toma muito cuidado, eu já testei todos os carbonos que existem na face da Terra, de tecido, de papel, branco, verde, azul, vermelho, todos eles mancham a pintura. Então, eu resolvi fazer dessa forma, porque a pintura, né, a arte, né, na hora que a gente faz a transferência, fica limpinha e não vai sujar aqui a minha pintura, tá? Muito cuidado com o carbono, gente. Infelizmente, carbono mancha, tá? Vou deixar isso aqui pro próximo passo. E agora eu vou fazer o quê? Eu quero puxar umas folhinhas aqui. Vou fazer assim, ó, algo bem simples, tá? Só para dar uma incrementada aqui. Uma folhinha aqui. Vou puxar também aqui um outro galinho aqui, tá?
Ah, eu não queria. Posso deixar sem? Pode deixar sem, tá? Mas eu achei que ia ficar bem bonito aqui, por isso que eu decidi fazer, tá bom? Vou fazer aqui embaixo também. Como se tivesse caindo assim, olha. E vou fazer uma assim. Pronto, tá ótimo. O que eu vou utilizar? Caneta Posca, vou utilizar a PC3M e vou contornar. Vou fazer a mesma coisa aqui. E aqui também. Só que aqui dentro dessa folhinha eu vou colocar um risquinho aqui, ó. Com essa mesma aqui, tá? A 3M, não precisa ser a fina, tá bom? Se você quiser a fina, pode ser também. Só para dar uma incrementada no desenho. Olha como já dá um outro visual, né? Gente, a pintura orgânica é uma construção, percebam? Se vocês pegarem esse raciocínio aqui, vocês conseguem fazer muitas artes, tá? E lá no curso também, você vai pegando todos os desenhos que eu vou passando. São mais de 70 aulas, entre aulas práticas de pintura, empreendedorismo, organização financeira, como você prepara cenários para tirar foto, embalagem, enfim, gente, é um curso super completo, tá? Agora eu vou fazer a transferência dessa frase aqui. Então eu tô aqui, ó, já com essa impressão que eu fiz no Word, bem simples, escolhi uma fonte aqui qualquer, escrevi a frase que eu quis, passei o lápis aqui atrás e aí eu vou colocar onde eu quero fazer essa transferência. Aí, só para ficar mais fácil, coloco um pedacinho de fita crepe, só para não sair, tá? Vamos ver aqui. Vou colocar mais para cima aqui, assim. Isso. E aqui também, ó. Pronto. Como que eu faço para fazer a transferência? Gente, usa caneta, tá? Usa caneta Bic. É mais fácil para você fazer o contorno, tá bom? Então, vou fazer o contorno aqui, sem segredo nenhum. Bom, gente, olha aqui, ó. Nossa bandeja de café da manhã finalizada. Olha que lindo que ficou. Aqui eu já finalizei com a caneta Posca. O que eu fiz? Eu só passei a caneta por cima do risco da transferência que eu fiz, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar spray, tá? Verniz spray. Eu uso fosco mate. Eu gosto desse acabamento mate. Posso utilizar da Acrylex. Posso utilizar esse aqui que é mais baratinho, Color Art, tá? Também com acabamento fosco. E depois que eu passar, eu retiro aqui a fita crepe, espero de 2 a 4 horas para secar no toque e para utilizar 24 horas, tá bom? Então eu vou aqui passar o verniz que eu já chacoalhei aqui. De uma forma bem simples, utilizem máscara, tá bom? Bom, gente, se você gostou dessa aula, eu peço para que você deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal, a gente vai ter várias outras aulas aqui de arte. E é isso, pessoal, espero ter contribuído com vocês e que vocês façam artes lindas. E é isso, um grande beijo!